Olá, muito boa noite. O Jornal da RDC começa agora. E você confere os destaques desta quinta-feira. De serviço da Companhia Rio-Grandense de Mineração são alvo de investigação por fraude em licitações. O prejuízo estimado é de R$ 9 milhões. Começa hoje o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Saiba como não cair na malha fina. Dupla Grenal volta a Porto Alegre após estreia na Libertadores com uma vitória e um empate. E ainda a história de uma das mais tradicionais escolas de samba de Porto Alegre na nova série da RDC. E mais, a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Nós começamos o Jornal da RDC desta quinta-feira falando sobre a suspeita de fraude na Companhia Rio-Grandense de Mineração. A polícia realizou hoje uma operação contra empresas que fazem o transporte de cinzas da CRM. 4 prestadoras de serviços são suspeitas de burlar licitações. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em R$ 9 milhões. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão na sede da Companhia Rio-Grandense de Mineração, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, e também em outros 9 endereços residenciais e comerciais nos municípios de Alvorada, Butiá, Charqueadas e Minas do Leão. Os alvos foram empresas terceirizadas que fazem o transporte de cinzas das usinas ligadas à CRM. A denúncia foi feita em 2017 pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado, que identificou irregularidades nas contratações. O esquema funcionaria da seguinte maneira: a primeira empresa ganhava a licitação e desistia sob a alegação de incapacidade. Então, assumia a segunda. Só que o detalhe, ela tinha o mesmo dono da terceira empresa. Já a quarta concorrente não teria condições de assumir o contrato. Nós acreditamos que isso necessita de uma explicação à Polícia Civil, no sentido de que se isso era do conhecimento aqui da CRM ou não, e o porquê de essas empresas terem oferecido preços, tirando possivelmente da competição outras empresas possivelmente interessadas, né? Se houvesse a ser apurado ainda algum conluio com algum servidor público, ou mesmo de empresários entre si, né? Aí não estou afirmando categoricamente que haja nesse momento, mas falando em tese, nós poderíamos ter o delito do artigo 288, que é associação criminosa. A direção da companhia recebeu com surpresa a notícia da operação, mas se prontificou a ajudar a polícia no que for necessário. Segundo a CRM, a empresa que venceu a última licitação seria a mesma que ganhou o pregão de 2013. Em 2016, foi preciso reaver o contrato por mudanças que trariam economia aos gastos da companhia. Se a contratada ganhava cerca de R$ 1 milhão por mês, até então, o valor baixou para 600 mil. Os eventuais desvios ou de eventuais equívocos ocorreram na gestão anterior à do governo Sartori. E que, até pelo fato desse contrato ter sido encerrado e uma nova licitação ter sido feita na gestão Sartori, que permanece até hoje, as ações elas seriam imputadas a gestores de uma outra gestão e que não tem reflexo nesta gestão atual, nem na que me antecedeu. Sobre esse novo edital que gerou um contrato que está em vigor, nós não temos nenhum indicativo de irregularidades. Segundo a polícia, a CRM seria a vítima neste suposto esquema. Se chegarmos à conclusão de que houve efetivamente um dolo, poderíamos representar ao Poder Judiciário também, eventualmente pela indisponibilidade de bens dessas pessoas, enfim, de bens móveis, bens imóveis, né, tudo aquilo que estiver dentro das atribuições da Polícia Civil e posteriormente até o Ministério Público Estadual entender de oferecimento de denúncia, se indiciarmos inicialmente, logicamente, essas pessoas investigadas, tudo isso haverá as instituições, no seu tempo e no seu modo, haverão de buscar a recomposição desses valores. E o caos visto na Cidade Baixa nos últimos dias fez com que representantes do poder público se reunissem para buscar uma solução pacífica para o problema. Os moradores do bairro mais boêmio de Porto Alegre não querem mais os frequentes tumultos na porta de casa. A saída? Mudar o carnaval de lugar.
Representantes da Prefeitura, Ministério Público e Polícia se reuniram para buscar soluções para evitar o que se viu nos últimos dias na Cidade Baixa: tumulto, pânico. As 3 noites de carnaval no bairro foram marcadas por confusão e confronto entre facções criminosas e a Brigada Militar. A polícia precisou adotar uma postura mais enérgica para dispersar os grupos que insistiram em ficar no local da folia, após o encerramento oficial do evento, como acordado com a Prefeitura e os moradores do bairro. Que forma se propiciar situações em que se consiga fazer a dispersão desses grupos de maneira que não haja prejuízo para os moradores. A repercussão do confronto violento na Cidade Baixa chegou ao Ministério Público. O bairro Boêmio tem um expressivo número de moradores e, com o crescimento desse tipo de evento por ali, fica difícil controlar os ânimos dos vândalos. E a Cidade Baixa é um bairro que tem um público residencial muito significativo, tem mais de 18 mil moradores e pessoas assim que se sentem muito incomodadas por toda a atividade que ocorre o ano inteiro, pela aglomeração de casas noturnas e bares, enfim. Então realmente, assim, essa realização de eventos que atraem tanta gente para um bairro com esse perfil tende a gerar problemas no pós-evento. E ainda durante toda a reunião que aconteceu aqui no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre, as autoridades discutiram um novo modelo de formatação do carnaval, inclusive na possibilidade da transferência do local desse evento para um espaço mais amplo, como por exemplo a Orla do Guaíba. O espaço público, a Orla tem muito melhores condições do que a Cidade Baixa para acolher uma aglomeração de pessoas dessa natureza, né? Ficou muito claro na reunião de hoje, a partir das falas da Brigada Militar, que não se recomenda eventos com tanta aglomeração em qualquer bairro residencial. A polícia segue com os trabalhos de monitoramento no local. A sugestão da brigada é que esse evento não ocorra mais no bairro residencial e seja transferido nos próximos anos para espaços mais amplos e sem risco de depredação. Nossa sugestão é justamente de que não se realize mais, né, para os próximos anos, os próximos eventos, esses eventos dentro do bairro, né, que sejam de preferência locais que deem condições para uma segurança mais adequada, né, e que não haja danos, né, à população, tanto moradores quanto comerciantes. Este feriado de carnaval registrou redução no número de mortes e acidentes nas rodovias federais do estado. É o que a Polícia Rodoviária Federal informa no balanço da última operação carnaval. Foram 67 acidentes neste ano contra 105 no ano passado, no período, uma queda de 35%. E o número de mortes também caiu. A redução foi de 25%. Foram 6 óbitos em 2019 e 8 em 2018. Mais de 12 mil veículos foram fiscalizados e mais de 14 mil pessoas, num total de 8.150 infrações. Mais da metade por excesso de velocidade. 230 condutores foram autuados por embriaguez ao volante. O governo do estado definiu diretrizes de comunicação e transparência em um encontro realizado hoje na capital. A RDC TV apresentou o projeto de expansão da emissora. O evento reuniu jornalistas e empresários de várias emissoras e grupos de comunicação, incluindo a RDC TV, para discutir a relação entre repórteres e assessores de imprensa, comunicação e governo. Grandes nomes do meio gaúcho se reuniram no bate-papo, organizado pela Secretaria de Comunicação do Estado. O nosso principal objetivo é buscar o alinhamento do discurso do governo. Fazer com que todos entendam que na comunicação todas as partes são fundamentais e elas precisam estar interligadas. Esse é um dos principais objetivos. Não existe na comunicação o repórter fazer uma coisa, o jornalista que atende o governador outra, a SECOM outra, a secretaria outra. Tudo é uma única engrenagem e tudo precisa funcionar junto. E eu não vou desistir um minuto sequer
Enquanto isso não estiver acontecendo dessa forma, nós já estamos num bom caminho para isso. O encontro também contou com a presença do governador do estado, Eduardo Leite. E sobre essa iniciativa, então, do governo do estado, nós vamos ouvir agora o comentário do Ricardo Azeredo. Muito boa noite. Boa noite, Lilian. De fato, né? Eu acho que é uma atitude realmente muito bem-vinda essa do governo do estado. Embora esta iniciativa do governo do estado, ao reunir os veículos de comunicação, não seja exatamente uma novidade, mas ganha um certo lustro quando a gente analisa este gesto sob o ponto de vista da maneira como o governador Eduardo Leite tenta costurar o entendimento com os mais variados setores. Ele sabe o tamanho do desafio que é colocar o Rio Grande de volta no caminho do crescimento e sabe que o apoio da mídia tradicional e principalmente das redes sociais é fundamental. Isso não significa necessariamente que o governo está tentando comprar apoio, mas sim tentar envolver os seus gestores, dos veículos de comunicação, jornalistas, formadores de opinião e os chamados influenciadores digitais e todos os demais que fazem parte da máquina da comunicação para que entendam o caminho que o governo quer seguir e possam avaliar o quanto querem se envolver. Eduardo Leite faz parte de uma geração de homens públicos que se formou no ambiente internet, que entende muito bem o poder das novas plataformas da mídia e a importância de saber dar o seu recado com objetividade, agilidade e credibilidade, no padrão, né, das formas de comunicação, das novas linguagens de comunicação. Ele mesmo se preparou muito para isso quando ingressou na carreira política, né? Ele trabalhou muito a sua imagem, ele procurou trabalhar a sua expressividade, a forma de se comunicar, a sua performance pessoal ao se apresentar, especialmente no vídeo. O governador quer que a sua estrutura de comunicação oficial, né, siga estes parâmetros e atue da forma mais sintonizada possível com o universo digital. Mas sem, claro, cometer as gafes que vêm sendo perpetradas pelo presidente Jair Bolsonaro, que vem agindo de uma forma um tanto impensada em plataformas como o Twitter, copiando fielmente o modelito pronto falei do presidente norte-americano Donald Trump. Mas mesmo que as manifestações de Bolsonaro sejam coerentes com o discurso que ele mantém desde antes da eleição, os estragos das manifestações atrapalhadas vêm gerando aí muita preocupação por conta do desgaste de imagem que começa com as repercussões nas redes sociais e ganha um eco imenso na mídia tradicional, que amplifica ou relativiza esses fatos conforme a orientação de cada veículo e os seus interesses, é claro. Bolsonaro padece com a falta de uma assessoria de comunicação qualificada que estabeleça padrões e freios tanto para ele quanto para outros integrantes do governo. As atrapalhadas do governo federal são lições valiosas para o governo gaúcho, que quer uma comunicação eficiente para conquistar corações e mentes e não provocar reações que acabam ofuscando a real intenção das manifestações, transformando tudo em piada de mau gosto. Por isso, eu acho então, Lilian, que o governo do estado está no caminho correto. Tá certo. A gente agradece, um bom programa, até amanhã. Obrigado e até amanhã. A gente vai para um rápido intervalo, você não sai daí que daqui a pouquinho a gente vai saber sobre os prazos para acertar as contas com o Leão. Fique conosco. O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda começou hoje. Até às 5 da tarde, a Receita Federal já havia recebido 490 mil documentos. A expectativa é de que mais de 30 milhões de pessoas ajustem as contas com o Leão. Fique atento, o prazo encerra em 30 de abril. A Aline é assessora de imprensa. Antes mesmo de começar a valer o prazo para a entrega do Imposto de Renda 2019, ela já foi tirar as dúvidas com o contador. Rodrigo, me explica por que a nossa declaração, no caso que tu faz para mim, é simplificada. No teu caso, Aline, a gente opta por fazer o simplificado por tu não ter a comprovação de despesas médicas, despesas com escola. E daí a Receita ela tem uma opção do modelo simplificado que ela limita um percentual de 20% de dedução. Mas qual a diferença entre os modelos simplificado e completo na hora de prestar contas com o Leão? A completa, normalmente quem faz a completa são aqueles contribuintes que têm despesas, que têm os recibos, notas fiscais de tudo que originou as despesas durante o ano. Despesas com saúde, despesas com faculdade, técnico. Quem teve rendimento superior a R$ 28.559,70 no ano passado tem que declarar a renda para não cair na malha fina.
Ainda quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$40 mil. Também quem teve ganho de capital na alienação de bens, direitos ou quem realizou operações na Bolsa. Em atividades rurais com receita bruta superior a R$ 142.798,50 e ainda quem teve propriedade de bens ou direitos superior a R$ 300 mil. É importante ficar atento se você se enquadra em um destes requisitos, porque quem não declara é penalizado com multa. Daí tu tem um prazo para te poder regularizar isso aí, evitando de ir até a Receita. No momento que tu recebe a carta da Receita Federal, já tem a aplicação de multa de 75%. Entendeu? Por isso é bom, quando for fazer, ficar consultando se foi processada ou caiu na pendência, que é a malha fina. Né? Quem não declarar, ela vai de praxe, passando, hoje inicia dia 7 de março até 30 de abril. Passando esse prazo, já é aplicada uma multa de R$ 165,74, fixa. Para fazer a declaração, você pode pedir auxílio de um contador ou ainda baixar o programa do IRPF 2019, que está disponível no site da Secretaria da Receita Federal. Quem declarar deve receber em até 48 horas o parecer da Receita sobre a prestação do contribuinte. É um benefício enorme. Se deixa para a última hora, não faz muito sentido, não faz muita diferença, né? Mas imagina que se eu declarar hoje, daqui a 2 dias eu sei se eu estou devendo algum recibo, alguma coisa, dá tempo de eu retificar bem tranquila. Então eu acho que isso até é um motivador para as pessoas quiserem declarar até completa, né? E agora a previsão do tempo. Hoje Porto Alegre teve novamente altas temperaturas, mas a nebulosidade predominou ao longo da quinta-feira. A previsão ainda é de que a chuva chegue aqui na capital. Para a metade sul, centro e fronteira oeste do estado, alerta de temporais amanhã. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas. Nesta sexta-feira, a nebulosidade permanece na região metropolitana. Em São Leopoldo, há previsão de chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 21 e 29 graus. Em Erechim, no norte, sol entre nuvens, mas predomínio de nebulosidade. A chuva também aparece, diminuindo as temperaturas, mínima de 13 graus e máxima de 27. Instabilidade também na Serra. Em Bento Gonçalves, pancadas à tarde e à noite. Mínimas de 17 e máximas de 27 graus. Em Rio Grande, no sul do estado, também terá instabilidade e temperaturas amenas. As máximas não passam dos 25 graus. Assim como em Cruz Alta, no noroeste. Nebulosidade com temporais à noite. Máximas de 23 graus. E agora o futebol aqui no Jornal da RDC. A dupla Grenal já está de volta a Porto Alegre depois da estreia na Copa Libertadores da América. As atenções se voltam agora ao Gauchão. Todas as informações de Grêmio e Inter com o repórter Pedro Oliveira. Depois de suas estreias na Copa Libertadores da América, a dupla Grenal aterrissou em Porto Alegre na tarde desta quinta-feira no aeroporto Salgado Filho. Primeiro foi o Grêmio, que empatou contra o Rosário Central por 1-1. Zampedri foi quem abriu o placar para os argentinos e Everton, 10 minutos depois, aos 13 minutos do primeiro tempo, os 2 gols aconteceram muito cedo, que empatou para o tricolor. Com este empate, o Grêmio fica na segunda colocação do seu grupo na Copa Libertadores da América, atrás do Libertad. O próximo confronto do tricolor é no sábado, contra o São José, na Arena do Grêmio. Na chegada hoje no aeroporto Salgado Filho, o clima não era dos melhores. Os jogadores não quiseram tirar foto com os torcedores, todos de cara totalmente fechada. Marinho até saiu com a mão no olho, talvez tentando esconder alguma coisa da imprensa. Quem chegou depois foi o Internacional, que venceu por 1-0 o Palestino na noite de ontem, com gol de Rafael Sobis aos 37 minutos do segundo tempo. O Internacional agora fica na primeira colocação do Grupo A da Libertadores, na frente de Aliança Lima e River Plate, os 2 adversários do Colorado que empataram. O Internacional que chegou na tarde de hoje muito mais animado. Os principais jogadores desta partida, como Rafael Sobis, Marcelo Lomba, tiraram foto com os torcedores. Roberto Melo, vice-presidente de futebol do Internacional, conversou de forma exclusiva com a reportagem da RDC TV. Estrear com vitória fora de casa ainda é fundamental, de suma importância.
com a nossa campanha e esperar agora fazer uma boa semana de treinamento para que a gente possa, com esses 3 jogos em casa, conseguir fazer bons jogos. Mas a vitória fora de casa com certeza foi fundamental para a gente. Pois é, tá aí o que Roberto Melo falou com a reportagem da RDC. O Internacional volta a campo no próximo domingo contra o Aimoré no estádio Beira-Rio. Direto aqui do Aeroporto Salgado Filho, Pedro Oliveira com as informações da dupla Grenal. Tá certo, obrigada, Pedro. Agora a gente vai ouvir o comentário do João Batista Filho. A minha proposta hoje com vocês é tentar falar sobre futebol um pouco além do resultado. Aliás, melhor, vamos fazer um combinado? Esqueçamos o resultado. Você já sabe o que aconteceu no jogo do Inter, no jogo do Grêmio. Mas eu quero falar sobre desempenho. E aí eu começo sobre o Internacional, que para mim não jogou tão bem assim não. Competiu como exige uma Libertadores. Isso perfeito. Foi eficiente, como Rafael Sobis sabe ser como ninguém. Mas atuação, tirando o Marcelo Lomba, que foi muito bem lá atrás, a zaga, que fez sua parte, tirou várias bolas. E percebam que eu estou falando só do sistema defensivo. E o Edenilson, que correu como louco. Quem jogou bem no Internacional? Você lembra de algum lance do Pedro Lucas? A bola não chegou lá. Você lembra de algum lance espetacular, ou pelo menos muito bom, do Patrick? Um chute de perna direita que também saiu fraco. Ou o D'Alessandro, que perdeu um gol na cara do goleiro. Agora, tem alguma outra jogada do Internacional? Alguma jogada interessante? Alguma tabela? Teve um momento, mais ou menos aos 23 minutos do primeiro tempo, que o Odair Hellmann pede para o Edenilson e para o Nico Lopes, e a televisão flagra isso de uma maneira muito clara, dizendo: troquem 2 passes, segurem a bola. O Inter não jogou bem, meus amigos. Não foi uma boa partida. Foi uma partida de Libertadores, de competição, mas de jogo, de futebol, não foi bom. Tomara que quarta-feira contra o Alianza Lima seja diferente. No Grêmio, tira o resultado de lado. Uma baita atuação, uma bela atuação. Um time seguro, um time que sabia o que faria em campo, que tocava a bola. No segundo tempo, é verdade, caiu um pouco de ritmo, mas principalmente no primeiro tempo foi muito melhor do que o Rosário Central. Merecia a vitória, só não conseguiu porque o Everton de novo falhou. E eu não vou eximir o Everton pelo gol que ele fez. Foi um golaço de cara de seleção brasileira. Mas errou um antes que estava feito, ele era só tirar o goleiro, ainda tentou tirar do zagueiro. Foi bonito, seguro, beleza, mas tá na cara do gol, tem que meter pra rede. Não tem desculpa. Foi assim contra o River e o Grêmio perdeu uma Libertadores. O Everton não pode falhar desse jeito. O mesmo vale para o Filipe Viseu. Ele teve no mínimo 4 chances. Eu não estou exagerando não, 4 chances. Uma delas claríssima. Quando a bola vem cruzada, ele bate de chapa e sai por sobre o gol. Ali ele errou de uma maneira clamorosa. Não poderia ter feito isso. Aí depois teve outros lances que ele estava desequilibrado, enfim, bateu. Mas o Grêmio jogou bem, pecou nas finalizações. Só que quem joga bem está mais perto da vitória. Por isso, por incrível que pareça, você vai me odiar agora, mas o Grêmio foi melhor nessa rodada do que o Internacional em atuação. Não necessariamente resultado, e isso nada mais é do que o futebol. Tá certo, obrigada, JB. E para quem acha que o carnaval acabou, está enganado. Os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre acontecem nos dias 15 e 16 de março no Complexo Porto Seco. A RDC TV, parceira da cultura local, inicia hoje mais uma série sobre as escolas do Grupo Especial. Você vai conhecer as pessoas e as histórias por trás da paixão pelo samba. Nós começamos hoje com a Bambas da Orgia. O Bambas da Orgia era só uma criança naquela época. O ano era 1950. A família Azul e Branco tinha 10 anos de fundação. Era apenas o início da história. Quem estava por aqui, já na década de 50, era o seu Cláudio, conselheiro nato do Bambas. Ele me conta que por aqui tudo começou com 8 carnavalescos da cidade de Jaguarão, que fica lá no extremo sul do estado, na fronteira com o Uruguai. E quem diria, não é mesmo? Que os jovens apaixonados pela folia formariam uma família que cresceu tanto ao longo dos anos e faz permanecer os mais antigos, mas nem por isso menos atuais. Bambas da Orgia. Muito amor, que a pessoa aqui entra por Bambas se apega. Isso aqui tem uma coisa, um veneno que a pessoa entra aqui e enraiza. É difícil de sair. Viu o meu caso? Estou desde 50 aqui, né? É por aí. Bambas é família, Bambas é geração.
A mãe do seu José, a dona Maria, foi a fundadora da ala feminina do Bambas. Aí a mulherada tomou conta do samba no pé azul e branco, que já foi 20 vezes campeã no Carnaval Gaúcho. Mas por 13 anos, isso mesmo, 13 anos ficou sem ganhar um título. Mas em 1974, com o tema Esplendor da Broadway, como samba enredo, o Bambas voltou a gritar: é campeão. E quem viu tudo isso foi o seu José. Só vinha segundo, terceiro, segundo, e em 74 se conseguiu conquistar o título. Quando eu falei que o Bambas conta a sua história de gerações em gerações, a prova disso é a neta do seu José, a Marina. Nesta época, aí das fotos, ela nem sabia falar muito, mas já tinha sambinha no pé. Hoje é a primeira porta-estandarte da escola, com muito amor, com muito orgulho. Eu nem sabia o que era ser uma porta-estandarte. Aí o meu amigo me convidou para brincar, a ex-presidente Rose me viu e falou pro meu avô: Noronha, ela vai ser minha porta-estandarte. E eu tô aí, né? E esse ano a gente está com muita sede de carnaval, porque não adianta, o povo ama. Muitas pessoas não conhecem o nosso carnaval, mas garanto que se conhecerem vão se apaixonar. O Jornal da RDC fica por aqui, mais notícias amanhã no Rio Grande em Movimento. Nós voltamos às 10 da noite, hein? Fique agora com Cruzando as Conversas. Uma boa noite para você.